Vamos lá. Continuando nossa segunda noite, né, de evento do nosso Fórum de Saneamento da Grande Florianópolis. Na terceira e última palestra do dia e do evento, a gente vai fechar aí com uma exposição da engenheira Luísa, que é nossa colega, engenheira ambiental, sanitarista, já está aí nessa jornada da regulação há uns bons anos, tem alguma vivência já, pegou fases muito antes dessa discussão de novo marco, já estava ali tentando desenvolver um modelo de regulação viável para Santa Catarina, né, que a gente sabe que tem suas peculiaridades, e não é à toa que temos, inclusive, mais de uma agência reguladora de porte, né. Enfim, ela tem toda essa experiência e atualmente como gerente de fiscalização da Aresc, né, está à frente aí da pauta dessa nova agenda regulatória, na verdade, que o saneamento está passando, né, com a entrada da ANA e tudo mais, e isso tem impactos em Santa Catarina, né, seja no sentido de adaptação, mas também de formulação, imagino, de algumas normas específicas, né, que teremos que fazer aqui. Enfim, e a ideia é que ela tente explorar com a gente um pouco desse tema, também partindo do princípio que é um tema, às vezes, um pouco restrito, poucos colegas que atuam mesmo nessa área, né, e às vezes a gente fica muito à mercê de ficar lendo notícias na mídia, ou ficar lendo notícias de portais que tratam sobre o assunto, né, mas é sempre bom ouvir uma colega falando do tema, a gente fica mais à vontade também para perguntar, e é isso. Obrigado, tá, Luísa, pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco, e fica à vontade aí, à disposição. Tá bom, Vinícius. Bom, gente, boa noite a todo mundo. Obrigada aí pela oportunidade, né, de a gente estar aqui conversando um pouquinho sobre os aspectos regulatórios, em especial agora do novo marco de saneamento, e também oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre a atuação da agência, né, da Aresc, enquanto agência reguladora de Estado. Então, no primeiro momento, né, eu queria só resgatar aqui a agência, né, do qual eu faço parte aí desde 2013, atuando na regulação dos serviços públicos delegados. Na época, em 2013, a gente tinha a AGESAN, que era uma agência específica só relacionada a saneamento, e aí, a partir de 2015, a gente teve a fusão, né, da AGESAN com a AGES, que era a outra agência reguladora que atuava no Estado, e aí criou-se a Aresc, né? E aí, nesse sentido, a gente trabalha hoje não só com o saneamento básico, mas também com a distribuição de gás natural. E mais recentemente, né, com a reforma administrativa do Estado, em 2019, a gente também trabalha com a regulação do transporte intermunicipal de passageiros. A gente tem as condições de absorver outras regulações, né, outros serviços regulados, mas, por enquanto, são essas três vertentes, efetivamente, que a gente trabalha. E qual que é a nossa premissa, né, o que a gente se baseia em toda a atuação da agência reguladora? É a gente promover a eficiência e a eficácia da prestação de serviço público concedido. E aí a gente trabalha com três conceitos, né? Então, a questão de termos condições de ter uma tarifa justa e que seja compatível com a capacidade de pagamento do usuário, as questões em termos de qualidade de serviços, né? Então, é uma premissa muito importante que exista qualidade na prestação e que ela seja feita de acordo com o contrato de concessão ou de programa, né, no caso de saneamento. E também a gente tem a questão da rentabilidade ao prestador pelo serviço prestado e pelos investimentos também dispostos nessa concessão. Então, especificamente aí, né, sobre o nosso tema hoje, que é o novo marco de saneamento básico, vocês devem ter acompanhado, né, após a emissão de duas medidas provisórias que não foram aprovadas, mas que trouxeram aí uma certa visibilidade do setor de saneamento no contexto político. A gente teve, então, a aprovação em 2020 da Lei 14.026, que é considerada aí o novo marco regulatório de saneamento básico.
Essa lei, além de alterar, né, a 11.445, que acredito que todo mundo aí tem bastante familiaridade, ela também alterou algumas outras legislações, né? Então, dentre elas, a legislação da própria ANA, Agência Nacional de Águas e agora de Saneamento, né? Que tem a competência para editar as normas de referência. Alterou também as questões de vedar a prestação de contratos de programa em serviços públicos, a própria lei também de resíduos sólidos, né, para tratar dos prazos para disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, alterou o Estatuto da Metrópole para criar a questão das microrregiões, enfim, ela teve uma série de implicações, né? E qual que é o grande objetivo que a gente tem do novo marco? Eu até não consegui acompanhar as palestras que tiveram anteriormente, então eu peço até desculpa se eu for um pouquinho repetitiva, mas eu acho que é importante para a gente conseguir ter o raciocínio todo, né? Então, qual foi o objetivo, né, do novo marco? A gente fala muito da questão da universalização, né? Universalização de acesso aos serviços públicos de saneamento. E para isso, né, a gente tem alguma série de metas aí, de ações para realizar para conseguir ter essa tão sonhada universalização em 2033, né? Então, a gente começa aí com a obrigação de todos os contratos, né, mesmo aqueles que estão em vigor, deles incorporarem esse ano essas metas de universalização, que a gente tem, então, 99% de água e 90% de esgoto até o ano de 2033. A gente tem também um apelo grande para o incentivo à regionalização dos serviços, né, por meio dessa agregação dos municípios, seja na prestação, na regulação, no planejamento, com o objetivo de ter aí ganhos de escala na prestação de serviços. O marco também trouxe a questão de certas barreiras que se tinham para a entrada do setor privado na prestação de serviço. Então, a gente não tem mais essa figura, né, a proibição de ter a celebração de contratos de programa entre as companhias estaduais e os municípios, e a obrigatoriedade de se ter, então, processos licitatórios para a questão da escolha da prestador de serviço. A gente também tem essa lei também tem um foco muito grande na própria uniformização da regulação de saneamento no país, né, com essa figura da ANA para exercer uma coordenação regulatória do setor. E aí todos esses aspectos aí, eles vão contribuir para a gente ter segurança jurídica e regulatória, que é o que a gente sempre fala, né, atraindo dessa forma investimento para a gente conseguir atingir o objetivo da universalização de acesso ao saneamento. Então, no âmbito do novo marco, né, eu acho que a gente tem 3 grandes aspectos para destacar em relação à parte regulatória. Então, um pouquinho a figura da ANA, nesse contexto de saneamento, a questão da comprovação da capacidade econômica financeira para incorporar essas metas de universalização nos contratos, e a gente tem também a questão da prestação regionalizada, né, que foi comentada anteriormente ali pelo Aneron. Então, eu não vou fazer uma ênfase nesse sentido, mas eu vou falar um pouquinho, então, sobre a ANA, nesse contexto, sobre a comprovação da capacidade econômica financeira. Bom, então, começando aqui com a figura da ANA, né, Agência Nacional de Águas e agora de Saneamento Básico, tem essa função aí de exercer a coordenação regulatória do setor. Lembrando, né, que a ANA, ela foi criada no ano de 2020, que teve com o papel, né, de implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, e ao longo do tempo absorveu a regulação de outras questões, como a adoção de água bruta, segurança de barragens, enfim, todas no âmbito federal. E nesse sentido, o novo marco trouxe algumas competências novas para a ANA no sentido do setor de saneamento básico. E aí eu destaco, assim, 3 grandes coisas, né? Então, a coordenação regulatória, a capacitação para a regulação e também a promoção de estudos técnicos para a divulgação de melhores práticas. Então, assim, a coordenação regulatória, ela envolve, né, a elaboração e o acompanhamento da adoção das normas de referência nacionais para a regulação, e também a coordenação regulatória envolve as questões de mediação e arbitragem, né, que são feitos aí de caráter voluntário quando a gente tem aí conflitos entre titulares, agências e prestadores de serviço. Então,
a ANA tem esse papel também hoje na parte de mediação e arbitragem. Em relação à capacitação para a regulação, é uma atividade que a ANA já exerce, né, para outras áreas que lhe competem, como questões de recursos hídricos, e agora também ela vai precisar desenvolver aí conteúdos e organizar cursos voltados para o setor de saneamento. E aí, no ano passado, foi elaborado um plano de capacitação para quadriênio 2021 a 2024, e a ANA fez, então, todo um diagnóstico junto às agências reguladoras para identificar, né, quais as necessidades de capacitação, e ela já começou a implementar esses cursos desde o ano passado. E a terceira grande competência dela em relação ao saneamento é promover estudos técnicos e divulgação de melhores práticas, né? Então, o objetivo dessa ação é apoiar o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, visando subsidiar tomadas de decisões sobre alocação de recursos federais no âmbito da Política Federal de Saneamento Básico. Então, a ANA também já tem uma certa expertise nesse sentido, ela já elaborou alguns estudos, a gente tem ali a questão do Atlas, né, de abastecimento de água, de esgoto, Plano Nacional de Segurança Hídrica também, e aí possivelmente agora ela vai desenvolver questões mais específicas no saneamento, visando a alocação de recursos. Então, em relação à questão das normas de referência, né, que é um assunto também bastante importante no âmbito do setor de saneamento, é importante que a gente destaque que as normas de referências, elas são atos normativos de adoção não obrigatória, né? E elas servem para padronizar conceitos, para padronizar entendimentos, procedimentos, visando reduzir algumas diferenças de interpretação de processos e, consequentemente, também do risco regulatório. E para essas normas de referência elas terem efetividade, elas vai ser necessário, né, que elas sejam transpostas para atos normativos das agências reguladoras infranacionais. Então, a ANA vai elaborar uma norma de referência e as agências infranacionais vão precisar adotar essa norma de referência para ela realmente ter efetividade, né, ter legalidade. Mas, né, a gente tem um certo incentivo dentro do novo marco para que as agências adotem essas normas de referência, né? Então, o novo marco ele condiciona o acesso a recursos públicos federais à adoção dessas normas pelas agências. Então, para que o prestador de saneamento ele tenha acesso a recursos do Orçamento Geral da União ou então a financiamento de bancos públicos federais, vai ser necessário que a reguladora ela adote essas normas de referência, né? E aí, quais são os temas que a ANA pode abordar? Então, a gente tem o próprio artigo 23 da lei, ela traz, né, em qual que é a competência, quais são os assuntos que competem a ANA estabelecer normas de referências. E aí, elas são agrupadas em 4 grandes temas, né, vamos dizer assim. Então, a gente tem toda a parte de regulação técnica, que quer dizer padrões de qualidade, eficiência, estabelecimento de metas, sistema de avaliação, a parte de redução e controle de perda, medida de segurança, contingência e racionamento. Na questão econômica, na regulação econômica, a ANA vai poder normatizar assuntos relacionados à regulação tarifária em si, à contabilidade regulatória e à metodologia de indenização de ativos. Já na parte de regulação contratual, a ANA vai poder normatizar e padronizar, né, modelos de contrato, parâmetros e determinação de caducidade, conteúdo mínimo para prestação universalizada e procedimentos de fiscalização e sanções contratuais. E também tem um outro componente que a gente chama de demais aspectos, né, que ela vai poder estabelecer normas relacionadas à governança regulatória, né, então uma norma, inclusive, para as agências reguladoras, né, para a gente ter o que é realmente uma agência reguladora, quais são os requisitos que ela precisa cumprir para ser considerada uma agência reguladora, questões relacionadas ao reuso e também substituição do sistema unitário pelo separador. Então, esses são os temas escritos na lei que a ANA vai poder normatizar. E aí, nesse sentido, né, depois que a norma de referência, o novo marco foi promulgado, a ANA estabeleceu uma agenda regulatória, né, porque
obviamente que esse estabelecimento de normas, ele vai ser gradativo. A ANA não tem condições de estabelecer isso de uma forma muito rápida e nem as agências internacionais vão ter condições de absorver esses normativos e modificar, né, toda a lógica que já se tem de uma forma tão rápida. Então, foi proposta uma agência regulatória, uma agenda regulatória para o ano de 2020 até 2023. Inclusive, isso já foi objeto de alteração, né, da redação inicial. E aí, o que a gente teve, né, para o segundo semestre de 2021? A gente teve, então, a primeira norma de referência, que já foi elaborada, né, que fala aí sobre os aspectos de regime, estrutura e parâmetro de cobrança para prestação de serviço de manejo de resíduos sólidos, e tem como objetivo dar a sustentabilidade econômico-financeira para esse serviço, assegurada por um instrumento de cobrança que vai garantir essa prestação. Então, a norma, ela institui, né, o regime de cobrança, que ele deve ser preferencialmente adotado por meio de tarifa, ao invés de taxa, para viabilizar essa sustentabilidade econômica e financeira. E aí a norma também aborda, né, outras questões relacionadas aos procedimentos, quais parâmetros devem ser considerados, enfim, ela dá um norte aí para os municípios para começarem a se estruturar na cobrança de resíduos sólidos. Inclusive, a gente tinha um prazo legal para isso acontecer, que foi no ano passado. A segunda norma de referência estabelece o conteúdo mínimo de padronização dos aditivos dos contratos de programa de concessão, que deverão incorporar essas metas de universalização previstas no artigo 11b da Lei 11.445. Então, por se tratar de critérios mínimos, né, esses aditivos não podem se ater apenas ao conteúdo dessa norma técnica para ser considerados válidos e regulares. A gente tem outras questões, como a própria comprovação da capacidade econômico-financeira, que devem ser atendidas também, né? E aí a gente tinha, né, na agenda regulatória da ANA também, essa é a questão do procedimento transitório de monitoramento das normas de referência, que isso ainda não foi definido pela ANA, né? Isso era uma exigência, inclusive, um pedido, na verdade, né, das agências reguladoras para a gente entender como que a ANA iria fazer esse papel de monitorar a adequação das normas de referência. E aí, para o primeiro semestre aqui desse ano, a gente tem mais 3 normas, né, que estão na agenda regulatória, e essas 3 normas estão ainda em âmbito de discussão. Então, a gente teve todas essas consultas públicas e tomadas de subsídio, né, elas foram já encerradas, mas a ANA, então, coletou informações sobre a minuta da norma de referência de padrões e indicadores de qualidade, eficiência e avaliação da eficácia para água e esgoto. E a ANA fez uma fase anterior à consulta pública, que ela chama de tomada de subsídio, que aí não é nenhuma minuta, né, de norma, é só questões macro que precisam ser respondidas. E aí ela fez isso para definição dos modelos de regulação de água e esgoto e também indenização de ativos para água e esgoto. E aí o que a gente tem para o futuro, né, a normatização de várias outras questões, né, outros temas. Então, a gente tem aí, para o segundo semestre, a previsão de elaboração de 5 normas, dentre questões de diretrizes para as metas progressivas, modelos organizacionais das agências reguladoras, matriz de risco, procedimento de mediação e arbitragem e condições gerais da prestação de serviço de resíduos sólidos. Já para o ano de 2023, o que a gente tem é o estabelecimento de uma norma para critérios de contabilidade regulatória privada para água e esgoto e também estrutura tarifária para água e esgoto. E no segundo semestre de 2023, questões relacionadas à padronização de contratos, diretrizes para definição dos modelos de regulação da drenagem, né? Então, a gente vai começar a falar da drenagem apenas em 2023, questões de padrões de indicadores de qualidade para resíduos sólidos, procedimentos de comprovação da adoção das normas de referência, reajuste tarifário e condições gerais da prestação de serviço de água e esgoto. Vamos lá. Então, quais são, assim, eu trouxe para vocês quais são os desafios, né, que a gente enxerga aí que a ANA tem a partir da 14026, né? Então, o desafio vamos dizer que são 3 naturezas, né? A natureza técnica, um desafio de natureza operacional e um desafio relacionado à legitimidade, né?
Então, de natureza técnica, está relacionado com a questão da incorporação de novos conhecimentos necessários para a coordenação regulatória do setor, em especial as questões relacionadas a resíduos sólidos e drenagem urbana. A ANA já tinha, né, uma atuação, de certa forma, no abastecimento de água e no esgotamento sanitário, mas agora a gente tem essas outras figuras do saneamento que precisam ser, esses conceitos precisam ser incorporados dentro da agência. O desafio de natureza operacional está relacionado com a alocação de mão de obra, né, suficiente para criar realmente, né, para conseguir exercer essas novas atribuições, e além do desafio de pessoal que a ANA tem, e também desafio orçamentário e financeiro para o exercício dessas novas competências. E também o desafio de legitimidade, né, porque a gente tem, para que essas normas de referência, elas realmente tenham o reconhecimento das agências reguladoras infranacionais, dos titulares, dos prestadores, enfim, de todo o setor de saneamento, a ANA também precisa construir um processo amplo e participativo entre todas essas partes interessadas aí, para que ela consiga ter apoio, né, e consiga extrair as experiências que existem no Brasil e as melhores práticas que já se adotam no setor, para poder replicar isso a nível nacional através das normas de referência. Então, acredito que é um desafio bem grande para a ANA, a gente está acompanhando esse processo, né, essa mudança que está tendo dentro da ANA, e eu acredito que essas questões aí, uma hora ou outra, elas vão pegar, né, a parte operacional, a gente já sabe que tem algumas dificuldades, a parte técnica, eles estão se capacitando, estão tendo apoio de consultorias para isso, né, e a legitimidade a ANA está construindo, né, então a gente tem todas essas fases aí de tomada de subsídio, de conversa, de consulta pública, de análise de impacto regulatório sobre as normas, então isso é um processo de construção. Bom, o segundo grande tema que eu queria trazer aqui para vocês, né, é a parte também da comprovação da capacidade econômica financeira. A gente sabe aí que o novo marco estabeleceu, né, que os contratos regulares em vigor, sejam eles contratos de programa ou contratos de concessão, eles estão condicionados à comprovação da capacidade econômica financeira dos prestadores de serviço. E essa comprovação, ela tem como objetivo assegurar que os prestadores, eles tenham a capacidade para cumprir com as metas de universalização definidas também pelo novo marco. Observando ainda, né, questões relacionadas à não intermitência do abastecimento, a metas de redução de perdas e também de melhoria no processo de tratamento. Então, a ideia dessa avaliação econômica financeira é que ela seja avaliada, realizada, né, pela agência reguladora, para que a gente consiga aferir, né, verificar de fato se o prestador ele tem um plano de viabilidade robusto para implementar todas essas metas, e também para a gente examinar se esse plano ele vai refletir com as minutas dos aditivos dos contratos que se pretende celebrar até o final deste mês, né? E aí sim a gente vai conseguir saber se o prestador ele de fato vai ter essa capacidade, essa condição econômica financeira para executar esses compromissos firmados em relação aos investimentos que ele vai ter que assumir para atender as metas, né? E aí a metodologia para avaliação dessa capacidade econômica financeira, ela foi estabelecida por um decreto, né, o decreto 10.710 de 2021, que considera que os prestadores eles deveriam apresentar até o dia 31 de dezembro de 2021 todos os estudos de comprovação da capacidade econômica financeira para que as agências reguladoras, até o prazo de 31 de março de 2022, avaliem, verifiquem e comprovem essa condição, né? E aí, como que isso está funcionando, né? A gente tem algumas etapas aqui, né, que eu trouxe de uma forma bem resumida para vocês entenderem como é que funciona. Mas, enfim, como a gente comentou, né, o prazo era até 31 de dezembro de 2021 para o prestador apresentar o pleito, né, de comprovação da capacidade econômico-financeira, toda a documentação que o próprio decreto traz, né, como obrigatória. E aí a gente entrou numa fase preliminar, né, uma fase de instrução desse pedido, onde a gente analisou, né, se, primeiro, a tempestividade desse pedido, né, ou seja, se ele foi realmente entregue dentro do prazo, e também toda a documentação necessária
descrita no marco. Então, a gente chamou isso de fase preliminar. Depois, a gente tem a primeira etapa de avaliação propriamente, né? Onde a agência ela tem como objetivo avaliar a saúde financeira do prestador a partir do desempenho histórico e da situação econômica financeira presente também. Então, foram estabelecidos 4 indicadores econômicos e financeiros que vão representar essas questões. Então, a gente tratou de avaliar a margem líquida sem depreciação e amortização, o grau de endividamento da empresa, o retorno sobre o patrimônio líquido e também o índice de suficiência de caixa, tá? Foram esses 4 indicadores. Depois, como segunda etapa de avaliação, né, depois que o prestador ele passa pela primeira etapa, né, que ele comprova que ele tem todos esses 4 indicadores como resultado, de acordo com o decreto, ele passa para a segunda etapa de avaliação. Se o prestador ele não está de acordo com esses 4 indicadores, ele nem passa para a próxima etapa e a gente já pode considerar que ele não tem capacidade econômica para cumprir com os seus contratos. Mas passando para a segunda etapa, então, né, a agência ela tem que analisar os estudos de viabilidade e o respectivo plano de captação de recursos para o cumprimento dessas metas de universalização com foco na viabilidade econômica financeira. Então, os estudos, eles têm que apresentar esses investimentos todos necessários para atingir a universalização, considerando cada contrato regular e em vigor. E aí, por outro lado, também o plano de captação, ele deve conter os termos e as condições para a realização desses investimentos. E aí, a partir disso, né, da primeira etapa e da segunda etapa, a gente vai ter uma decisão da agência, né, manifestando se o prestador ele está apto ou não a comprovar, a ter essa capacidade econômica financeira. E aí, o prazo para que a agência fale e decida sobre esse assunto é até 31/3 de 2022. Isso aqui está errado, tá? 2022. Então, a gente está aí na iminência, né, desse prazo. E aí, como é que isso aconteceu aqui em Santa Catarina para o prestador estadual, né? Acho que vocês devem conhecer que a gente tem algumas agências que atuam no estado e que regulam o prestador estadual, considerando aí que a titularidade é do município. O município ele tem essa prerrogativa de delegar a regulação e a fiscalização para agência estadual ou agências municipais, né? E aí, considerando que a gente trata o prestador como um todo, a gente trata a Casan como um todo, a gente fez um acordo de cooperação técnica entre as 3 agências internacionais, visando analisar todo esse pleito da capacidade econômica financeira da Casan. Então, assim, depois de a gente receber toda a documentação pertinente no prazo, né, foi entregue isso no prazo, a gente fez, então, a avaliação dessa primeira etapa que eu comentei com vocês, que foi a análise dos 4 indicadores econômicos e financeiros definidos pelo decreto, e aí a gente fez essa análise recalculando, na verdade, esses indicadores, considerando as informações das demonstrações contábeis auditadas. Essa primeira etapa, né, ela foi concluída, então, no final de janeiro desse ano, e aí a gente verificou, né, que as medianas dos índices econômicos calculados para os 5 anos anteriores atendem ao referencial mínimo do decreto, e aí ratificando, portanto, a conclusão obtida já pela Casan e seus auditores independentes. A Casan contratou também um estudo de auditoria independente para fazer tudo isso, né? Então, a gente concordou com os auditores independentes. E aí ela estava apta para passar para a segunda fase da avaliação. Então, essa segunda fase consistiu na avaliação dos estudos de viabilidade e dos seus respectivos planos de captação de recursos para cumprimento das metas de universalização. Então, esses estudos, né, eles precisavam conter minimamente os investimentos necessários para atingir essas metas, né? Cada contrato de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Então, a gente também realizou análise de diversos documentos entregues pelo prestador de serviço, então, análise dos contratos regulares em vigor, incluindo anexos e aditivos, as minutas dos novos contratos que se pretende celebrar, né, a Casa tem o prazo até 31/3 para celebrar esses contratos, visando incorporar essas metas,
A gente analisou documentos de declaração de anuência do titular, analisamos os estudos de viabilidade também, né, e aí considerando os fluxos de caixa individual para cada um dos contratos de água e também o fluxo de água e esgoto, né, e também os fluxos o fluxo de caixa global, né, consolidando cada fluxo individual, cada contrato. A gente analisou também o plano de captação de recurso apresentado e também o laudo do parecer, né, o laudo do certificador independente que atestou, né, a adequação de todos esses estudos. E aí, com base nisso, a gente finalizou a segunda etapa também agora no início de março, né, e aí ficou comprovado, né, ficou aprovado, na verdade, pelo grupo, a capacidade econômica. E atualmente a gente ainda está em fase de homologação de todas essas notas técnicas pelas diretorias, né? Como eu falei ali no slide anterior, a última fase é a decisão das diretorias, né? Então a gente submeteu todos esses estudos para que isso seja aprovado em cada uma das agências reguladoras. E aí a gente tem agora a próxima etapa, né? Concluindo essa avaliação, a gente tem a próxima etapa, que é a análise dos aditivos propriamente, né? Então, a casa tem, né, até o final deste mês para celebrar os contratos, e a partir do dia 1º de abril, a gente vai começar a fazer uma análise de todos esses instrumentos agora que são válidos, né? E lembrando que esses instrumentos, eles precisam conter não só as metas de universalização, mas também as metas de não intermitência no abastecimento, redução de perdas e melhoria no tratamento. Isso também está bem explícito, né? E aí, depois disso, a gente vai passar a acompanhar anualmente essas metas, né? Então, as agências, elas vão precisar verificar esses indicadores todos. E aí, caso não se comprove, né, o atendimento dessas metas, de 5 anos, se a gente comprovar, se a casa deixar de cumprir, né, no período de 5 anos, 3 anos ela não cumprir, a gente deve, na verdade, instaurar um procedimento administrativo que tem o objetivo de aplicar sanções, inclusive sugestão de caducidade dos contratos, né? Então, a gente vai passar aí para uma nova fase de acompanhamento dessas metas. E aí, como que, assim, finalizando, né, todo esse processo, falamos um pouquinho da ANA, um pouquinho da capacidade econômica financeira, como que a gente está, né, inserido aí dentro desse novo marco, né, quais são as ações que a gente está participando e tomando, visando a atualização do setor aqui no estado de Santa Catarina. Então, a gente tem, né, a questão, como eu comentei agora, da avaliação da capacidade econômica. A gente agora está nessa fase de aguardar os contratos para começar um novo estudo em relação a isso. A gente tem também a participação no Conselho Estadual de Saneamento, possivelmente acho que o Anderon deve ter comentado um pouquinho sobre isso, né? Então, lá se discute a questão da regionalização, né, como isso vai acontecer. Na verdade, já tem, né, uma certa definição em termos de decreto, mas, enfim, e também as questões do Plano Estadual de Saneamento, que está em fase de licitação, os estudos estão em fase de licitação, e a gente tem também uma série de participações, né, em ambientes de discussão, tanto na criação de um grupo de trabalho entre a ABAR, que é a Associação Brasileira de Agências de Regulação, com a ANA, né? Então, a gente participa dessa interface entre a Associação das Agências com a ANA para fazer essa interlocução, né? E ter como objetivo a construção das normas de referência. E, além disso, a gente também participa, né, das próprias consultas públicas e tomadas de subsídio da ANA, quando a gente tem a oportunidade de se manifestar, de demonstrar a realidade que é o Estado. Isso é muito importante para o processo de construção dessas normas de referência, né? Então, a gente está sempre apresentando aí participando, né, dessas fases aí da própria ANA. E aí, nesse sentido, eu queria, né, encerrar, agradecer, dizer que eu fico à disposição. Acho que a gente pode ter agora um momento aí de conversa, né? Possivelmente o pessoal pode ter alguma dúvida, pode ter algum aspecto também que eu não abordei, então fico à disposição aí para a gente conversar melhor agora. Obrigado, Luísa.
Poxa, você foi precisa, né, no meia hora. Deu certo, praticamente certinho. Obrigado pela apresentação. Eu acho que você foi bem extensiva aí nos temas, né? Tentou abarcar todo o rol aí de tarefas e atividades que vocês lidam no dia a dia da agência. Eu acho que é muito didático, assim, a gente vê dessa forma como é que está sendo esse processo, né? Porque foi muito criticada essa ideia da Ana assumir o saneamento num primeiro momento, né? Toda a questão da capacidade do corpo técnico, que em tese já estava deficitário para fazer a gestão das águas, né, regulação das águas e tudo mais, mas a gente vê que, na verdade, no governo federal, aí é uma opinião, né, mas eu vejo que a ANA talvez seja o órgão que esteja mais alinhado, mais focado e determinado em realmente realizar a agenda do saneamento seguindo o nosso ordenamento atual, né. Goste ou não, é a lei que passou, a gente tem que fazer, né, e eventualmente, óbvio que, enfim, tem espaço para discutir, o Aneron falou bastante sobre essas situações que vão eventualmente provocar judicializações, etc., né? Mas eu vejo com bons olhos a atuação da Ana nesse cenário, né? Eu queria emendar aí um comentário, porque eu queria ver a sua opinião, e depois eu tenho uma dúvida também sobre a parte que você falou da análise de viabilidade dos contratos que vão pleitear ser prorrogados, né? Na nossa primeira palestra, o Aneron falou sobre os aspectos da prestação regionalizada, deu todo o contexto, né, de por que estamos, o nosso projeto de lei complementar, né, que está sendo colocado ali para a Assembleia, de definição das regiões de prestação de saneamento, né? E tem-se essa questão de ter as regiões metropolitanas como a camada, né, enfim, de definição disso. E o professor Paulo fez um comentário dizendo que, né, que talvez estaríamos aí perdendo a oportunidade de fazer uma gestão de fato por bacia, região hidrográfica e tudo mais, né? A gente debateu um pouco sobre isso, e eu comentei que um cenário que eu vejo e que eu queria ver contigo, se você acha que isso faz sentido, se já se fala em alguma coisa por aí, mas o que eu entendo, né? Se a Ana sempre foi a gestora de recursos hídricos, né? E como gestora de recursos hídricos, ela elaborava os planos, né? Se não fosse ela, era o ente federativo estadual, que faz o plano da bacia, que é estadual, né? E esses planos, entre outras coisas, têm metas de despoluição, metas de obras de saneamento, sim, mas uma série de outras metas também, e que essas metas geralmente são por bacias, regiões hidrográficas e tudo mais. Eu vejo que os contratos de saneamento, você mencionou as metas ali, eles ainda são muito focados na questão do serviço, né, da prestação de serviço mesmo, se a pessoa tem atendimento, etc., né, mas a vertente qualidade não entra, né, a gente não vê ainda um cenário que a gente está regulando quanto de DBO uma companhia pode lançar na bacia, por exemplo, fazendo um exercício aqui contigo. Está um pouco longo, eu vou falar, mas nessa perspectiva, você não vê uma possibilidade para a gente avançando na agenda regulatória, tendo prestações regionalizadas, não necessariamente atendendo às bacias, mas a gente, num contexto de regulação onde eu vou ter diversos entes, diversos atores prestando serviço numa bacia, porque as regiões vão estar em várias bacias, né? Os blocos regionais vão compreender várias bacias. Se você vê uma possibilidade da gente avançar para uma meta de despoluição da bacia, no sentido de que cada prestador, cada concessionário, de certa forma, teria um limite máximo de carga que ele poderia lançar no sistema dele. Por que eu estou te falando isso? Porque eu visitei nos Estados Unidos a Baía de Chesapeake, que eles têm um programa de recuperação daquela baía, que basicamente envolve isso. Cada estado tem um total de carga que eles podem lançar, e eles monitoram isso. E aí dentro do estado ali se organiza para ver como é que faz, né? Você acha que faria sentido? Por exemplo, a gente tem a bacia
do Itajaí, e a bacia do Itajaí terão 3 blocos contemplados lá dentro, vamos supor. Faria sentido incluir uma meta de qualidade da água, pensando em despoluição, enfim, mais ou menos nesses termos, porque eu entendo que se a gente fosse em algo nesse sentido, talvez a gestão por bacia estaria contemplada, mesmo não tendo os blocos, não tendo um bloco único por bacia, né? Aí usaria a própria estrutura do Comitê de Bacia Hidrográfica, que já existe, já é um órgão de governança que está ali para acompanhar isso, né? Enfim, como é que você vê um cenário desse, onde a gente não está necessariamente olhando para a qualidade da água nas bacias, né? Só para o tratamento de fato, se está atendendo ou não, e etc. Sim, acho que entendi um pouquinho o contexto. Como é que a gente pode começar? A gente tem, né, a Ana apresentou em consulta pública a norma de referência dos indicadores, né? Nos indicadores foi muito discutido a questão de tratamento, né? Como avaliar a efetividade e a eficácia do tratamento de esgoto. E, inclusive, se chegou em indicadores relacionados ao nível de DBO, né? Mas é importante a gente lembrar que o país ele tem uma dimensão muito, muito grande, né? Com realidades distintas. E a Ana precisa contemplar uma melhor prática para tudo isso, né? Então, se discutiu como avaliar essa questão da DBO, né? A gente, por exemplo, na ARESC, a gente faz análises, né? A gente verifica os padrões de lançamento, e não só os padrões de lançamento, mas a sua interferência no corpo receptor. Mas a gente precisa parar por aí, porque a nossa competência é saneamento, nossa competência não é recursos hídricos, né? Talvez a gente ter colocado o saneamento dentro da ANA vai trazer esse viés, essa integração das políticas públicas, né, de recursos hídricos com saneamento. Inclusive, é algo que a gente defende muito desde o início, né? A gente não só na questão do tratamento de esgoto, mas também na proteção de mananciais. O novo marco trouxe, por exemplo, que a reservação de água bruta hoje faz parte do saneamento. Na 11445, né, na primeira versão, isso não fazia parte, começava da captação. Hoje a gente já tem essa figura do reservatório de água bruta. O que é o reservatório? Quais são os limites desse reservatório? É só ali realmente onde a gente vê a água ou é toda a bacia que contribui para aquele reservatório? Então, isso precisa ser discutido, né? Talvez a Ana, por já ter esse viés dos recursos hídricos, talvez ela vai poder puxar esses assuntos. E aí a gente vai conseguir, de fato, integrar as políticas públicas, né? Porque a gente tem diversos instrumentos, diversas coisas distintas que a gente acha que são separadas, mas, na verdade, elas não são, né? Então, a gente precisa... eu acho que foi, nesse sentido, foi muito bom ter trazido o saneamento para a regulação da ANA. A gente teve muitas críticas durante o processo, realmente. As agências estavam muito... não sabiam como isso ia acontecer, se a agência nacional ela iria ser mais uma possibilidade de regulação ou se ela só ia realmente estabelecer diretrizes. Então, a gente ficou nesse limbo aí, né, durante o início da lei, mas agora eu acho que já está bem claro, né, do papel dela, do que ela vai fazer, e a gente agora acredita muito no potencial que ela tem bons técnicos para isso, né. E aí, voltando ele mais um pouquinho para essa tua parte das metas por bacia, a gente precisa lembrar também que não é só o saneamento que polui, né? Então, acho que fica complicado a gente trazer uma meta de poluição só a cargo do prestador de serviço, né? Acho que essa meta ela tem que ser para a bacia como um todo. E talvez a gente começando aí a regular alguns aspectos de poluição, seja de DBO, né? Que seja um início, né? A gente possa ter aí, talvez, no futuro, uma melhor qualidade, né? Essa questão da qualidade sempre preocupa, né? A gente vê cada vez mais aí os nossos rios poluídos, cada vez mais as empresas perfurando poços para ter uma qualidade de água boa para tratar. Então, isso é um assunto que precisa realmente ter uma preocupação de todos, né? De todos os entes de saneamento, inclusive do órgão gestor de recursos hídricos, né? E aí a gente entra também na própria questão do enquadramento, né? Eu acho que o enquadramento, o instrumento de enquadramento, de classificação dos corpos hídricos,
ele traz essa questão da meta, né? Então, a gente sabe que a classe, ela é uma meta a ser atingida, e aí talvez a gente, alavancando aqui no Estado esse enquadramento, a gente vai conseguir também trabalhar melhor essa questão. Mas acho que fui bem também, não sei se consegui responder bem o que você queria. Não, eu acho que fez muito sentido, porque conforme você foi falando, eu fui também realizando isso, né? Porque eu tenho alguma boa experiência aí com planos de recursos hídricos, que eu trabalhei em alguns no estado recentemente, né? E sim, talvez o saneamento seja o maior problema das bacias do ponto de vista de qualidade, né? Mas ele não é o maior problema do ponto de vista de disponibilidade, né? Porque não é ele o maior captador, né? Que maior ente que vai retirar a vazão do rio, né? Os maiores retiradas estão na agricultura, enfim, naqueles usos realmente intensivos, né? Que envolve, às vezes, mudar o próprio regime do rio. E o saneamento, a Patrícia da Casan fala muito isso, porque o saneamento é o maior pagador de recursos por uso de recursos hídricos, né, no instrumento previsto na Lei das Águas, né, mas o saneamento acaba sendo o maior pagador já. Então, ele já é um grande financiador das ações na bacia, né, que são poluídas por muitos outros usos, né, inclusive a própria agricultura. E eu acho que, enfim, realmente aí começa a fugir um pouco da seara do saneamento, o problema é bem mais complexo, mas, enfim, acho que gostei da sua resposta, porque também provocou a gente falar sobre esse assunto. Eu tenho mais uma pequena dúvida, mas enquanto isso o colega César te deu parabéns pela palestra, foi muito bom, que não existe nada mais salutar para o setor de água e esgoto, face à possibilidade de uma isonomia competitiva entre operadores, né? Fazendo menção a esse trabalho que você faz aí, obviamente. Eu fiquei com uma dúvida no processo de comprovação de viabilidade. Você mencionou a anuência do titular, né? Como é que funciona isso? O município, por exemplo, a Casan, uma concessão de um município X, ela apresenta os estudos de viabilidade por contrato, a Casan apresenta o estudo de viabilidade de certa forma global, e se tendo aprovado, né, uma vez aprovada na agência reguladora, como parece que é o caso da Casan e conforme você mencionou, né, uma vez aprovado, agora ela já automaticamente faria esse processo de prorrogação ou dependeria ainda de algum processo interno no município para aceitar a continuidade daquele contrato? O Anerão falou um pouco disso, sobre as diferenças que existiram para os entes privados, que para eles não foi cobrado, né, a necessidade de ajustar os contratos, porque eles já tinham uma concessão via licitação anterior, né? Então, realmente só pegou as estatais para fazer esse processo. Mas, uma vez feito esse processo, eu não entendi em que momento que o município titular dá anuência, se é durante, se é antes, se é depois, se ele ainda pode vetar. Curiosidade operacional mesmo, na prática, como é que fica? Tá, vamos lá. Até a gente, eu não sou especificamente a pessoa dentro da agência que participou desse processo, né, que liderou esse processo dentro da agência, a gente participou, mas não efetivamente na condução. Mas o que acontece, né? A Casan tinha que nos apresentar até 31 de dezembro esse estudo de viabilidade. E para a gente conseguir colocar os municípios dentro desse estudo, né, para a gente poder contemplar esses municípios dentro do estudo, precisaria ter uma anuência do município, dizendo assim, ó, eu tenho a vontade de aditivar o meu contrato para atender às metas de universalização, né? Então, isso era um pré-requisito, né? Pré-requisito. Aí, cada caso é um caso. Então, por exemplo, a gente tem contratos que vão vencer antes do prazo de 2033 e eles já vão estar já contemplam as metas, né? Então, assim, no caso desses municípios, não haveria necessidade de aditivar, então não haveria necessidade de manuência. Mas esse município, ele vai considerar no fluxo de caixa, porque o objetivo da capacidade econômica e financeira é considerar todas as receitas que a empresa tem e todas as despesas, e aí a gente fazer esse ponto de contas com os investimentos, né?
Então, a partir do momento que eu tenho um instrumento que gere obrigações contábeis e financeiras, ele vai passar a ser considerado no fluxo de caixa. Então, a maioria dos contratos tem a necessidade de ativar porque não contemplam essas metas. E aí, para isso, precisaria ter a anuência do titular dizendo, eu concordo que a gente vai ter que aditivar, né? Então, é mais um documento, porque o prazo, na verdade, para aditivar é até 31 de março, né? Sim. Mas como precisava entregar essa documentação antes, precisava ter um ok, vamos dizer assim, do município, dizendo, pode considerar o meu município nesse estudo, porque até 31 de março eu vou aditivar. Então, em termos práticos, é mais ou menos isso que aconteceu, né? Entendi. Então, de certa forma, sim, a própria companhia, né, teve que fazer diligência nesses contratos junto aos titulares para reforçar o próprio interesse de continuar ou não, né? Teve que pactuar isso de certa forma, né? Até politicamente, eu imagino, né? Isso, lá atrás, né, antes de 31/12, isso foi feito e agora eles estão na rodada de assinar mesmo. Os Perfeito. aditivos precisam ser assinados até 31/3. Aí, a partir desses aditivos é que a gente vai começar a verificar as metas, né, de universalização, e aqueles que não tiverem isso, a gente vai ter que orientar o município dizendo, a empresa que você tem hoje prestando, infelizmente, ela não vai atender com o teu contrato. Né? Então, a gente vai ter que também ter esse trabalho com aqueles municípios que não deram anuência. Então, na verdade, isso foi para colocar o titular, né, também contra a parede, né? Dizer, você tem uma empresa, você tem um contrato, mas infelizmente ele não vai cumprir. Você vai continuar porque a meta é sua, a meta não é da prestadora, a meta é do município, né? E aí a gente fala muito do prestador que está normalmente em área urbana e a gente esquece que tem o rural para atender e que vai fazer parte dessa meta, né? Já que você está falando de rural, como é que você vê a atuação da regulação numa perspectiva de, enfim, considerar os sistemas no lote como atendimento e etc. Eu sei que Santa Catarina tem casos já de alguns municípios que é assim, né? Mas, por exemplo, a gente viu, na palestra da Denise, a gente viu que a modelagem está toda feita para a rede coletora, né? Então, ficou a cargo da prefeitura lá, com a vigilância sanitária, acompanhar os sistemas individuais. Como é que você vê um cenário aí das companhias assumindo esses sistemas? Faz sentido pensar em tarifa para sistema no lote e um acompanhamento e atendimento da prestadora da mesma forma como ela cobra a tarifa do sistema coletivo? Como é que você vê isso dentro da agência reguladora? Sim, eu vejo que, assim, precisamos falar sobre isso, porque é um assunto que, principalmente no nosso estado, né, a gente tem uma realidade de pequenos municípios, né, e a gente já sabe que você construir um sistema convencional, você ter estações elevatórias, rede coletora, uma estação de tratamento, isso não é viável, né, não tem uma viabilidade econômica e financeira para esse serviço. Então, a gente precisa discutir sobre isso, precisa ter alternativas para isso, né? Já se tem, como você comentou, né, alguns municípios que estão se aventurando nessas áreas, né? A gente conheceu alguns municípios que têm feito a coleta nos próprios tanques sépticos, né? A coleta por caminhões, e aí centraliza dentro de uma estação. E acredito que essa vai ser a linha que o prestador estadual vai trabalhar, tá? Os contratos, eles estão com as metas de água e de esgoto, né? A maioria deles. Então, vai ser preciso regular esse novo segmento, né? E aí, tanto a agência vai ter que estabelecer uma diretriz, quanto o prestador vai ter que fazer um planejamento estratégico, né? Como que isso vai funcionar. E aí, possivelmente, a gente vai culminar numa tarifa, né, para isso. Uma tarifa que não vai ser atrelada à água como é hoje, uma tarifa que a gente acredita que vai ser também mais barata, talvez vai ser por coleta, né, talvez se o caminhão for passar, talvez seja
algo mensal, a gente vai precisar modelar, né? Conforme agora, depois do dia 31, a gente vai conseguir ter os roles de município que vão entrar para essa modalidade, e aí a gente vai ter que, a Casan, de um lado, vai ter que fazer um planejamento estratégico para atender isso, e a gente também vai ter que regular esse novo serviço, né? Legal. O Aneron aqui comentou, né? Parabenizar a sua palestra, muito esclarecedora. O colega César pergunta, se você puder responder, se você souber responder, né? Ele menciona 49 contratos de programa da Casan. Quantos já assinaram esse aditivo? Eu não sei se o 49 ele está mencionando... Bom, se você puder responder, se fez sentido... Eu não entendi exatamente. Na verdade, não são só os de contrato de concessão, os de programa, a gente também fez... Tem os precários também, né? E, não todos, né? Tá. Não todos, mas... Porque, assim, mesmo os instrumentos precários, eles geram direitos e deveres, né? Eles geram receitas e despesas. Então, a gente precisa trazer isso para o fluxo de caixa, senão a gente vai estar analisando algo que não é real, né? Então, a gente vai ter até, assim, eu não sei te dizer um número, porque isso ainda não chegou para a agência, em função do prazo ser até 31 de março, né? Então, a gente está aguardando, o que a gente sabe é que a Casan está se articulando para assinar de todos os municípios, né? E aí a gente vai conseguir ter uma noção disso a partir de abril mesmo, para daí começar a avaliar esses instrumentos, verificar se contém as metas todas, verificar se estão de acordo com o fluxo de caixa, enfim, vai ter uma fase posterior e a gente precisa informar, inclusive, a Ana sobre isso. Legal, mantém a gente informado sobre esses grandes números, né, os contratos que vão aditivar ou não. Eu acho que está muita gente curiosa aí para saber, afinal, vai privatizar, vai ter regiões privatizando, vamos conceder em várias regiões ou não, é só o que está acontecendo, né? E está tudo em aberto ainda, né, pelo que a gente vê, porque está bem nessa janela das empresas se credenciarem praticamente, né, se qualificarem para isso, né? Vinícius, e é importante, assim, salientar que esse aditivo, ele é de metas, né, ele não é de prazo. A lei é clara que o prazo dos contratos de programa não podem ser prorrogados, nem que seja para amortizar os investimentos. Então, é um aditivo de meta e investimento, né? Só quem tem prazo além de 2033, que em tese vai compreender esse período, ou não? Se eu entendi... Na verdade, o contrato de programa, ele vai ser, vai finalizar no prazo que já existe, né? Então, se for mais ou menos de 2033, ele vai acabar ali, ele não pode ser prorrogado. Precisa passar por uma licitação quando finalizar esse contrato. Entendi. Acho que essa é a grande mudança, na verdade, que todo município vai passar por isso uma vez. E aí as estatais, para continuarem prestando, vão ter que vencer licitações no futuro, né? É esse o cenário, né? Exatamente. Tá bem. Bom, eu acho que já aproveitei para tirar várias dúvidas, os colegas já perguntaram outras coisas. Queria agradecer aí a disponibilidade da Luísa, né, por compartilhar conosco essa experiência e ajudar a contemplar aqui na nossa programação o tema da regulação, porque, enfim, é o nosso verdadeiro universo aí, né, das leis, das normas, esse ambiente jurídico que permeia a nossa atuação, né, e que, enfim, a gente tem um histórico pequeno de atuação, né, um histórico de fazer projeto de saneamento, a gente tem vários colegas e tal, mas um histórico de fazer regulação do saneamento, né, acho que temos aí 10 anos, né, porque é da 11445 esse processo, né, então, legal, assim, poder aproveitar o seu tempo para, né, mostrar para a gente como é que funciona, inclusive para o sanitarista se ver nessa atuação também, né? Eu acho que tem toda uma carreira aí muito bacana, né, nesse setor de regulação, e eu acho que você, na sua apresentação, deixou transparecer esses aspectos, assim, que é muito interessante, realmente. Eu gosto bastante, eu acho essa questão contratual, de relacionamento institucional,
né, do poder concedente, com etc. Eu particularmente gosto bastante, me interesso muito pelo tema, e é um jeito de fazer a gente sair um pouco da caixinha do projeto, entender por que que as coisas às vezes acontecem ou não acontecem, né? E, enfim, eu acho um trabalho bem legal e queria te agradecer por estar aqui conosco, tá? Imagina, Vinícius, a gente fica à disposição, né? Tanto eu quanto a nossa equipe técnica da Aresc, né? A gente tem engenheiros trabalhando lá, o pessoal também da engenharia está na parte de análise econômica, assim, então a gente Uhum, tem um campo muito grande na área de regulação. É uma área nova, né? Como você comentou, a gente tem 10 anos aí. A agência, o setor regulado maior é a energia elétrica com a ANEEL, né? uhum. A gente aprende muito com eles, tira muitos casos deles, né? Então é um setor que tem muito a crescer. Acho que com o novo marco também isso trouxe, né, essa necessidade de se adequar às normas de referência, de discutir novas possibilidades, né? Então é um setor que assim eu particularmente também gosto muito de trabalhar, de ter essa relação, né? Esse equilíbrio, a gente sempre fala que a agência é o equilíbrio, né, entre todas as partes, entre o prestador, o titular e o Uhum. usuário, né, o mais importante dessa parte é o usuário, ele que recebe o serviço, ele que paga pelo serviço, e é por ele que a gente tem que zelar. Tudo isso, né, então é muito legal e assim, ó, tem muito campo para trabalhar realmente. Com certeza. Bom, obrigado então. Eu vou agradecer os colegas que ficaram até agora. Para quem não conseguiu pegar a palestra inteira, a gente vai divulgar no YouTube na sequência, né? Quero agradecer de novo ao CREA pelo patrocínio, por ter viabilizado a gente conseguir organizar esse evento aqui. Agradecer novamente os palestrantes, doutora Neron, engenheira Denise, engenheira Luísa. Eu acho que a noite foi bem bacana e saiu um resultado bem legal aqui. Que bom que a gente conseguiu registrar e gravar isso para poder que os outros colegas possam assistir também. E, enfim, esperamos poder organizar outros eventos como esse, né? Eu sempre repito isso, tomara que no próximo presencial. E a gente vai continuar aí mantendo a CESA nessa perspectiva de trazer conteúdo aí para o nosso associado e principalmente dar espaço para os nossos colegas que estão nesses cargos, nessas posições, né? Colegas engenheiras, principalmente, a gente vê, assim, os cargos de chefia, de gerência, direção cada vez mais ocupados pelas mulheres e para nós é um indicador, é um sinal muito importante, né? É uma bandeira muito forte da CESA. A questão de igualdade de gênero na engenharia, né? Inclusive o CREA de Santa Catarina é destaque no programa Mulher e etc. Então, a gente sempre fica feliz de, enfim, trazer vocês aqui conosco, tá? Obrigado a todos, então. Até a próxima e uma boa noite, tá? Valeu. Tchau, Luísa. Obrigado. Tchau, tchau, obrigada.